nosso tema é como elaborar um plano de aula na EAD. Tranquilamente, o tema do nosso webinário também poderia ser como elaborar um plano de situações de aprendizagem, ou como planejar situações de aprendizagem na EAD. Eu optei por manter a lógica do plano de aula por ser um termo mais difundido, mas eu já deixo demarcado aqui que nós estamos falando de situações de aprendizagem diversas. Pode ser aquela perspectiva de aula mais comumente conhecida, em que o professor faz uma exposição dialogada, por exemplo, faz uma gravação de videoaula para apresentação dos alunos, ou faz um momento síncrono junto com os alunos, ou pode ser qualquer outra situação de aprendizagem. Sempre que nós falarmos aqui em aula, nós estaremos falando de qualquer situação de aprendizagem, seja uma aula tradicionalmente conhecida, seja um material didático produzido pelo professor, como um texto, um podcast, um livro digital, uma atividade de qualquer natureza, tá? Então, isso é importante deixar demarcado. Assim como o plano de aula poderá ser também entendido aqui como um plano didático, dependendo da situação de aprendizagem a qual nós estejamos nos referindo. Quais são os objetivos educacionais que eu vou declarar no meu plano de aula? É importante frisar que, para a gente definir onde queremos chegar, é importante antes olhar de onde estamos partindo. Todo processo educacional tem uma intencionalidade, tem uma intenção. Foi criado por algum motivo, para resolver algum problema, para enfrentar determinada situação, e foi pensado para determinado público, para determinados sujeitos. Se eu não conheço esses elementos antes, eu não consigo determinar com efetividade onde eu quero chegar. Porque se eu não entendo a finalidade, a intencionalidade que está por trás do meu processo, da minha intervenção educacional, qualquer coisa que eu fizer serve. E aí, um ponto que é muito patente aqui, é que o processo de atuação da função docente como de um modo profissional pressupõe algo fundamental, que é a realização de escolhas conscientes, escolhas propositais, escolhas intencionais. O que isso significa? É o entendimento de que toda escolha pedagógica que nós fazemos, seja dos conteúdos, seja do modo como eu vou dar aula, como eu vou apresentar os conteúdos, todas essas escolhas são orientadas por uma concepção de educação. Ou seja, sobre qual eu entendo que é a função da educação, para que educamos as pessoas? É para o trabalho? Eu educo para uma função social mais ampla, de sujeitos integrais, para a função da formação de sujeitos emancipados, autônomos, capazes de estabelecer uma relação crítica com o mundo. Então, toda escolha para a intervenção educacional tem imbricada em si esses elementos, quer isto esteja mais ou menos explícito, quer isto seja feito de modo consciente ou não. O processo de qualificação docente parte do pressuposto que se quer atingir justamente um máximo grau de escolhas conscientes durante o processo educacional. E isso, para que isso seja possível, é necessário que o professor entenda que há uma cascata de planejamento. A sua aula, a sua situação de aprendizagem, ela dificilmente está isolada de um contexto educacional mais amplo. Então, uma aula geralmente está dentro de um curso, de um processo de qualificação, de um programa de formação. Então, eu preciso compreender de onde está partindo a orientação para a realização da minha aula. Há um processo de diretrizes educacionais mais macro, digamos assim, que vem parte lá desde o nível central do Ministério da Educação, de secretarias estaduais, no nível curricular, já no nível micro das instituições de educação, até chegar ao momento em que é o professor que planeja a sua aula. Então, entender esse processo anterior é fundamental para entender de onde parte, de onde estamos partindo, para aí sim a gente poder definir com coerência e com efetividade os objetivos que nós queremos alcançar.